província havia renunciado ao Senhor. Glória a Deus. Pois como eu disse, o Senhor, Ele me escolheu. E se Ele me escolheu para servir. Quando Ele me escolheu, eu estava em trevas. Eu estava vivendo em dias escuros. Para que eu pudesse servir ao Senhor. Para que eu pudesse seguir o legado do Senhor. Precisou primeiro eu nascer de novo. Eu renunciar aquilo que não provém, que não pertence ao Senhor, e renascer o Senhor. Alguns versículos anteriores a este na qual nós leituramos, ele vem de encontro ao final dessa história que eu contei, onde o Senhor Jesus, ele também tinha uma conversa com um homem chamado Nicodemos. Nicodemos, ele era o príncipe dos judeus. Ali, Nicodemos, ele questionava, abordava o Senhor Jesus sobre renascer, sobre o nascimento de novo. Em aquela conversa, ele até abordava o Senhor Jesus, espantado, dizia: Senhor, como é que um homem já velho, um homem já criado, um homem barbudo, ele pode retornar ao ventre da sua mãe e assim nascer de novo? Como é que nós vamos ter uma vida nova? Começar do zero. Esquecer daquilo que passou, dos nossos passos errados, dos tropeços, talvez dos sorrisos, mas os sorrisos contrários. E este homem, ele questionava do Senhor: como é que eu posso renovar de novo? E ali o Senhor, ele dizia àquele homem, que todo aquele que deseja conhecer a terra prometida, que deseja morar com o Senhor, ele há uma necessidade, a necessidade de nascer de novo, mas agora nascer em Cristo Jesus, agora se tornar uma nova criatura, e assim crendo que Deus, ele enviou o seu Filho para que ele trouxesse esse legado, para que ele trouxesse adiante de todo aquele povo a salvação. E este homem, ele conversava com o Senhor Jesus e ele aprendia conforme o Senhor falava. Certo momento, Jesus, ele foi juntamente com os seus discípulos, ajuntando os seus discípulos, e toda vez que o Senhor, ele queria ver alguém nascer de novo, ele marcava uma estratégia, ele marcava um encontro. Comigo não foi diferente. Como eu disse, ele esperou eu passar por dias difíceis para marcar esse encontro na minha vida. Ele me fez um convite através de um novo convertido que talvez já tinha passado por esse processo de luta, mas ele estava sentindo o gostinho de ter um alívio, de poder dormir, encostar a cabeça no travesseiro e sentir como uma criança que acabou de sair do ventre da sua mãe. E ali, o Jesus, ele marcou um encontro com inúmeros durante o decorrer da sua trajetória na Bíblia. Certo momento, ele decide, ele assim, no meio do seu ministério, ele batizava, juntamente com João Batista. Jesus batizava na Judeia, João Batista batizava junto com seus discípulos em Enom, junto a Salim, e eles iam ganhando vidas e dando renovo, batizando nas águas. Todos nós sabemos que para renascer precisamos nascer nas águas, baixar nas águas, e assim também no Espírito Santo de Deus. E aí, conforme Jesus, ele batizava as pessoas, foi criando um certo desconforto no meio daqueles discípulos de João Batista, no meio da Judéia, porque uns começaram a ver em seu coração uma competição. Como é que Jesus
batizava, os seus discípulos batizava, e de repente João Batista, havia também muitos que eram sendo baixados, descido nas águas, e aquele povo ele começou a questionar: olha, João, está vendo aquele moço lá que você nos apresentou? Aquele moço ele tem batizado mais pessoas do que nós. Você acha que é certo o que aquele homem tem feito? E João Batista, ele de uma forma linda e clara, ele deixa bem claro que Deus ele envia pessoas na terra para que venha levar o Evangelho, para que ele venha cumprir o legado de Deus, mas que a glória é do Senhor. Por mais que Ele nos dá autoridade, por mais que Ele nos dá unção, por mais que Ele nos dá os dons celestiais, nós não podemos esquecer que a glória é do Senhor. Aleluia. E ali João Batista, ele estava fazendo aquele trabalho, mas ele sabia que o Filho de Deus, ele havia sido enviado para que fosse cumprido aquela palavra. Naquele mesmo momento, ele orienta os seus discípulos e ele diz que ele estava grato, ele estava feliz, porque aquele homem era um enviado de Deus, ele era o Messias. Nos dias atuais não é diferente, o Senhor nos levanta no meio da igreja, grandes obreiros, grandes levitas, evangelistas, pessoas para fazer a obra do Senhor. Mas de repente o irmão do lado se incomoda porque tem uma voz boa, outro se incomoda porque o irmão ele prega com bastante temor a Deus, outros já têm um modo de pregar com brincadeiras sadias, na presença do Senhor, é claro. E de repente João Batista ele vem quebrar isso, ele vem dizer que a glória tem que ser do Senhor. E aquilo incomoda Jesus. Jesus de repente ele se sente acuado, porque a salvação ela vinha para todos, e a palavra era uma só. A palavra era uma só, porque a promessa era no céu, era poder contemplar a face do Senhor. É a mesma promessa que hoje o Senhor nos deu em nosso meio. E devido a sua opressão, Jesus ele decide se afastar e ir lá para Galileia. Durante esse trajetório da Galileia, o Senhor resolve passar por Samaria. Glória a Deus. Para ir de Judá a Galileia, tinha pelo menos, eu pesquisei aqui, pelo menos 3 caminhos para que se chegasse a Galileia, da Judéia a Galileia. Existia para você ir do sul ao norte, existia um caminho que era das proximidades da costa, o outro caminho era através da Síria e o caminho de Samaria. Samaria se tornava-se o caminho mais perto, mas era o caminho que o Senhor ele evitava, que os judeus eles evitavam. Para que você fosse nos outros caminhos, você tinha que passar 2 vezes no Rio Jordão. Mas mesmo assim, os judeus eles preferiam cortar esse caminho do que passar por Samaria. Samaria era uma terra que ficava próximo a aquele lugar que Jacó ele havia deixado de herança para José, uma terra prometida que Jacó havia deixado de herança, e ali existia um poço, o poço de Jacó. E Jesus ele não tinha costume, nem os seus discípulos, ele tinha costume de passar por Samaria, porque havia uma rivalidade entre os samaritanos e os judeus. Mas curioso que parte desses samaritanos ele eram judeus. E essa rivalidade ele deu-se quando houve a morte de Salomão, do rei Salomão, e o seu filho Roboão, ele começou a criar conflitos
é a divisão de tribos, das 10 tribos de Israel, do reino de Israel, e as 2 tribos de Benjamim e de Judá. E houve essa divisão, e a partir daquele momento, os judeus eles já não passavam mais por Samaria. Eles preferiam cortar caminho. Mas Jesus, ele decide passar por Samaria. A palavra do Senhor nos diz, em João 4, que o Senhor diz que se faz necessário passar em Samaria. Glória a Deus. Se faz necessário porque Jesus, ele marca um encontro. Encontro esse como ele marcou na minha vida, como ele marcou na sua vida e te fez você aqui presente. De repente Jesus, ele juntamente com seus discípulos e vai até Samaria. Ali ele já vinha numa rotina grande, uma rotina na qual os sinais já estavam por si acontecendo no meio daquela toda a província, onde ali já havia milagres, onde ali já havia muitos sendo batizados em Jerusalém. E o Senhor, ele estava um pouco cansado, mas ele foi aquele caminho, porque ali ele tinha um propósito, um projeto. O projeto esse de salvação, o projeto esse de renovo, de restauração. E ele foi ao encontro de uma mulher samaritana. E diz a palavra do Senhor que de repente ele chega a um poço, o poço de Jacó. Poço esse que ficava nas terras de José. E ali naquele poço, ele despede dos seus discípulos e ele pede para que os discípulos vá e busque comida. Curioso que Jesus andava com 11 discípulos e ele despede dos 11 e a manda e a ordena que fosse buscar comida e ele mesmo ficava ali. Mas por que não ele não deixava 1 ou 2 para cuidar de Jesus, para proteger Jesus? Porque quando Jesus ele tem um propósito na minha vida e na sua vida, ele quer você no íntimo. Ele quer ir ao seu encontro. Para ele não importa aquele que está do lado, da direita ou da esquerda, mas ele quer falar diretamente com você. E ele marca esse encontro na hora, no momento, na estratégia que ele achar que convém. E ele marcou esse encontro com essa mulher. E estava ele ali naquele poço. E a palavra do Senhor nos diz que era 12 horas. O sol estava muito quente. Ele já havia andado por horas. Hoje, nós andamos aqui na cidade, em meio-dia, nós temos muitas árvores, nós temos calçadas que são cobertas com todos, e mesmo assim o sol desce. O calor, ele vem e sufoca a gente, a nossa matéria. Imagina Jesus andar por horas e horas e horas em meio ao deserto, de uma província a outra, e chegar num lugar com sede e se deparar um poço. Mas ele não havia como ele tirar água daquele poço. Ele não tinha cântaro, ele não tinha balde, não tinha pote. Naquele momento Jesus ele estava sendo humano como nós. Mas o Senhor, ele tinha um propósito. E ele foi ao encontro desse propósito. Eu quero que você entenda que o Senhor ele tem um propósito na nossa vida. Que Ele nos escolheu, não fomos nós que escolhemos Ele. Que Ele te escolheu desde o ventre da sua mãe. Mas Ele tem um propósito na minha vida e na sua vida. Nós precisamos entender esse propósito. E para nós entendermos, nós precisamos nascer de novo. Nós precisamos renunciar. O Senhor, Ele marcou encontros com vários
de Pedro? A palavra do Senhor nos diz que Pedro estava pescando na beira do mar. Mas ele havia pescado a noite toda e nada tinha pegado. O Senhor achou uma oportunidade, um momento que Pedro estava frustrado. Um momento que Pedro estava decepcionado, porque Pedro era um profissional. Pedro sabia pescar, sabia o horário de pescar, sabia manusear bem o seu barco, a sua rede. Pedro tinha ao seu lado companheiros que viviam aquela mesma trajetória que ele. Em certo momento o Senhor vai ao encontro de Pedro e ele faz Pedro de um pescador de almas. Glória a Deus, aleluia. O Senhor marca um encontro com o endemoniado de Gadareno. O Senhor nos diz que de repente o Senhor passa para o outro lado da província em meio a uma tempestade, juntamente com os discípulos. Os discípulos não entendem porque Jesus estava indo para aquele lado, já estava assustado com todo aquele mar chacoalhando, aquele vento. De repente Jesus faz pisar em uma terra que Jesus ele não gostaria de estar ali nos dias atuais, porque havia muita imundície, muitas coisas ruins estavam acontecendo, mas Deus ele tem a salvação na vida das pessoas, e de Jesus ele levou a estar naquele lugar. E de repente, quando o Senhor desceu daquele barco, veio ao encontro de Jesus um homem endemoniado, um pelado, um homem que a Escritura nos diz que não tinha mais cadeia que segurasse ele, não tinha mais nada que desse jeito a ele. E a palavra do Senhor nos diz que o Senhor marcou esse encontro e ressuscitou ele, dando vida nova. Glória a Deus. E que esse endemoniado ele foi e testificou o que Deus tinha feito e pregou para toda Decápolis. E de repente converteu aquela província. Glória a Deus. E o Senhor marcou um encontro com essa mulher samaritana. Não era comum a mulher ir ao poço retirar a água neste horário. Geralmente ela ia cedo, talvez juntamente com outras mulheres. Geralmente as mulheres iam no fim de tarde. Procurava sempre estar em uma ou duas acompanhado, talvez quando o sol se esfriava. Mas esta mulher, ela ia meio-dia. Meio-dia porque tinha algo que lhe prendia. Tinha algo que lhe impossibilitava de estar no meio dos outros. Ela se sentia rejeitada. Talvez ela se sentia impura para estar no meio dos outros. Porque ela já tinha uma vida conjugal bastante tribulada. A palavra do Senhor nos diz que essa mulher já havia casado por várias vezes. Então ela opinava ir no horário que não tinha ninguém, porque o sol era quente, ninguém se atrevia a ir buscar. Alguns historiadores chegaram até a dizer que levava em torno de 25 minutos a trajetória de Samaria até este poço. Você já imaginou 25 minutos no sol quente? Devido a um erro, devido a um pecado que vos arrastava. Mas o Senhor marcou aquele encontro. E diz a Escritura Sagrada que o Senhor estava no poço, quando de repente essa mulher chega. E de repente essa mulher já fica tão pouco assustada por ver Jesus sendo um judeu. Era fácil identificar Jesus como judeu pelas roupas na qual ele estava vestido. Da mesma maneira, uma mulher samaritana. E Jesus, ele, em meio à estratégia, ele decide pedir a esta mulher o que beber. Ele aborda ela e disse: dai-me de beber. E aquela mulher, ela diz: como podes, tu judeus, me pediu o que beber, falar comigo? Porque não era comum
um homem falar com a mulher, principalmente a sós, creio eu. E ainda mais essa rivalidade onde tinham os judeus e os samaritanos. Jesus, ele aborda essa mulher. Mulher, se tu sabes com quem tu fala, tu me pedirias desta água. Esta água que lhe proporcionará uma vida eterna, que jamais você terá sede. Sabe, amados, quando o Senhor ele marca um encontro conosco, quando o Senhor nos traz para o renovo, existe um processo na nossa vida. Este processo é para que a gente venha ter em mente a promessa de Deus. Mas fato é que a partir do momento que houve aquele encontro, que nós decidimos, levantamos as mãos, decidimos confessar o Senhor Jesus, servir o Senhor, nós não devemos mais ter sede. Publicamente, nós estamos falando não só para a igreja, para os presentes, mas para Deus, que a partir daquele momento, nós somos nova criatura. A partir daquele momento, nós devemos renunciar tudo aquilo que impede a presença do Espírito Santo de Deus sobre nossas vidas e tomar adiante novos passos, porque nova criatura nós somos. Ali Jesus, ele estava querendo pregar isso para aquela mulher, que ela foi buscar uma água que ela poderia tomar por diversas vezes, mas ela nunca ia conseguir saciar a sua vida. Assim são aqueles que hoje ainda estão perdidos, desconhecidos da presença do Senhor, onde tem almejado bens materiais, onde tem almejado diversões por bebidas, por prostituição. E fato é que muitos ainda estão ao nosso redor, que nós convivemos todos os dias com pessoas assim, pessoas que ainda não conhecem desta água que proporciona vida eterna. Mas você é escolhido do Senhor. De nada adianta o Senhor dar a ela a oportunidade de tomar aquela água viva, se a partir daquele momento ela não fosse adiante e cumprisse o legado que o Senhor nos deixou, que é ir pregar o Evangelho por toda a nação, falar do amor de Deus aos vizinhos, aos colegas de trabalho, à família, aqueles que ainda não conhecem do Senhor. Naquela hora o Senhor, ele é questionado por aquela mulher: como é que tu vai me dar desta água se você não tem um cântaro? Você não tem de onde tirar. Aleluia, Jesus. Mas meio a questionamento, aquela mulher vê que aquele homem tem algo diferente. Jesus de repente aborda ela e disse: vai buscar o teu marido. Porque ela quer beber, ela quer conhecer. Talvez ela já está cansada de viver aquela vida que ela vivia. E ela viu uma esperança, talvez, de não voltar mais no poço. Não espiritualmente da vida eterna, mas se livrar do sol quente, se livrar da vergonha de ir escondido, todos os dias buscar água. E ela tinha uma esperança no coração dela de beber desta água. E o Senhor Jesus diz: vai buscar o teu marido. E ela disse: eu não tenho marido.
O Senhor fala: dissestes bem, pois já tiveste 5, e o que tens agora não é teu. A partir daí, aquela mulher, ela passou a entender que ela estava falando com um profeta, com um homem de Deus. E ela viu que aquele encontro, ela vinha trazer virtude. E ela começa a ver nele algo diferente, um projeto de salvação. E ela diz que está por vir alguém que ia trazer ao meio daquele povo uma paz, uma tranquilidade, um amor. E Jesus diz: sou eu. Tu falastes comigo. Sabe, irmãos, eu vou abrir um parênteses aqui. Quantas vezes o Senhor usa um servo do Senhor, usa um irmão para nos exortar, para nos corrigir, e nós passamos, entra num vídeo e sai no outro. Nós não damos crédito. Às vezes nós até temos em mente que aquilo vai nos derrubar, nós vamos tropeçar, vamos cair. Mas o eu de querer fazermos acontecer nós mesmos, preferimos não dar ouvido à profecia do Senhor. O Senhor, Ele tem levantado grandes homens nas igrejas, no templo do Senhor, principalmente para dizer que a hora já é tarde, que logo em breve, a pouco instante, Cristo vem buscar a igreja, vem buscar o teu povo. Mas poucos têm dado crédito. Vem, participa do culto, até louva, mas no dia a dia em casa esquece que um dia bebeu da água da vida eterna. No dia a dia esquece que um dia Deus fez nascer de novo, que Deus deu a oportunidade de sentir o gostinho da promessa da terra prometida. Esta mulher, ela vendo que o Senhor era o Messias, aquele que era enviado por Deus para levar a salvação para o teu povo, ela até questiona o Senhor: aonde devemos adorar? Pois antigamente os meus pais adoravam aqui, vocês, judeus, eles dizem que o lugar certo de adorar é em Jerusalém. E aí onde Jesus diz que existe uma promessa. A promessa é essa, que após a consumição do teu filho no madeiro, vai vir um legado do Espírito Santo de Deus, onde Ele vai te dar poder de adorar onde quer que você esteja. Se você estiver nos seus afazeres de casa, você tem liberdade para adorar. Se você está dirigindo, você tem liberdade de adorar. Se você está em casa, você tem a liberdade de adorar. E o Senhor, Ele deixa bem claro que essa adoração, ela depende da busca, de você ir ao encontro dEle, de você querer e clamar pela presença dEle. E essa mulher sendo realizada, porque o Senhor havia projetado para ela um encontro, e desse encontro havia saído a salvação na vida dela. Ela foi, nos textos que nós leituramos, ela se deslocou até Samaria, e o seu testemunho ganhou toda aquela província. Isso me faz trazer em mente da igreja que o seu testemunho muitas das vezes vale mais do que uma palavra. O seu testemunho, ele é um projeto de Deus para ganhar vidas. E
E se Deus te escolheu, Ele está esperando de nós que nós vamos à frente e ganhamos vidas no reino do Senhor. Muitos sinais têm acontecido em nosso meio, desde pragas, de rebeldias, de familiares, gafanhotos, tudo mais. O que vem dizer que a palavra do Senhor vem se cumprindo. Mas eu creio que pelo menos a cada um que está sentado nesses bancos, tem um em casa, tem um na família, ou tem um no trabalho, ou tem um no seu meio que ainda precisa renascer em Cristo. E eu deixo esse convite para ainda hoje, quando você sair por aquelas portas, você guarde no seu coração esse desejo. Como eu disse na abertura das minhas palavras, está ali a minha companheira disjuntora que não me deixa mentir. Tem 29 dias que eu estou de propósito. Tem 29 dias que eu estou orando ao Senhor. Porque eu senti que algo precisa acontecer em nosso meio. E que nós precisamos evangelizar. Talvez nós estamos em mente que estamos em meio à pandemia, nós não podemos encher o templo do Senhor de pessoas. Mas nós precisamos encher o coração delas com a presença de Jesus. Nós precisamos pregar a verdade e levar a adoração, na qual este versículo nos diz aqui no versículo 23, mas a hora vem e a hora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. E Deus é espírito, e importa que o adorem, e o adorem em espírito e em verdade. E adorar em espírito e em verdade é ir pregar o Evangelho, trazer fruto para o reino do Senhor e fazer com que esse reino ele permaneça na casa do Senhor. Isso ele depende de você, depende do seu testemunho, depende de você renegar aquilo que não tem te levado à presença do Senhor e renascer, restituir, assim como Lázaro nasceu da cinza, depois de alguns dias já de morto, ele teve a oportunidade. Essa oportunidade Deus já te deu, quando ele enviou o seu Filho na cruz, para consumir todos os nossos pecados e nos dar a oportunidade de renascer no Espírito Santo de Deus. Eu agradeço a minha rica oportunidade, mais uma vez agradeço ao pastor Paulo pela oportunidade, pela confiança, e louvo ao Senhor em nome de Jesus. Eu agradeço. Amém. Santo é teu nome, Pai. Meus irmãos, graças a Deus, uma boa palavra